Glória a Deus, bom dia. Então, esse vídeo é da série que eu venho gravando aí sobre uma ordem de uma linha temporal. E como eu já disse, eu vou gravar um vídeo resumido de toda a linha temporal, ok? Então aguardem esse vídeo, vai ser em breve. Mas hoje eu quero concluir, né? Concluir o capítulo 20, 21 e 22. O capítulo 20, ele vem também atrelado ao 19. 19 fala da volta do Senhor Jesus, tá? Então faz parte dessa mesma visão que João vem tendo. Então não tem como eu falar do meu pensamento escatológico aqui, como eu venho falando, sem também não citar, porque capítulo 20 fala do milênio, capítulo 21 fala da nova Jerusalém que vem do céu, ok? E o capítulo 22 é o encerramento de tudo, é a conclusão. Então vamos lá, capítulo 20 falando do milênio. Então nós temos linhas de interpretação teológica, que os irmãos já sabem, que é o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Você vai perguntar qual você acredita. Na realidade, queridos, nenhuma delas, né, o pensamento de nenhuma delas, porque elas se complementam com as outras linhas de interpretação. Né, porque tem gente que é pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista, ou seja, eles se encaixam em várias linhas de pensamento. Ok, mas se fosse para você colocar, pastor, o que você acredita? Antes de eu falar isso, eu quero só citar. Os amilenistas e os pós-milenistas, eu não estou falando aqui que ninguém está errado, como eu já disse. Ninguém pode afirmar nada em escatologia, porque nós estamos numa linha tênue, então as coisas mudam rapidamente e a gente tem que abrir mão, às vezes, de querer estar certo, né? Pra você ter uma ideia, essa questão é tão complicada que existem teses, né, de teologia que trabalham, por exemplo, só a interpretação do capítulo 20 sobre o milênio. Tem outras teses que é só sobre o capítulo 19, por exemplo. Então é complicada essa questão. Então as pessoas às vezes fazem 1 ano ou 2 anos de um mestrado em teologia, né, só sobre o capítulo 20, para você ter uma noção de, às vezes, da complicação disso aí. Então a gente tem que descomplicar um pouco as coisas. Mas qual que é a grande complicação, em suma? É que a maioria, ou todas essas linhas de interpretação, ok? Todas elas, acreditam que, basicamente, o livro de Apocalipse é um livro desorganizado e quase todo ele simbólico. Não que não tenha símbolo. O livro de Apocalipse tem muitos símbolos, mas esses símbolos apontam para algo literal, algo real. E eu não acredito que o nosso Deus, que não é Deus de confusão, está bem claro na palavra, que ele ia escrever um livro por intermédio do profeta, né, do apóstolo João, um livro sem concatenação de ideias, completamente simbólico e todo desorganizado, tá? Essa é a grande complicação de você entender as linhas escatológicas. É essa questão, né, de desorganização, que tudo ali é simbólico, né, que os 7 selos são iguais às 7 trombetas, que são iguais às 7 taças. Então, por causa dessa grande confusão, nascem-se muitas linhas de interpretação teológica e nascem esses mestrados. Mas o fato é que a minha linha de entendimento escatológico, ela não é convencional, não é nenhuma dessas, tá? Pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma, né? O amilenismo é uma linha de interpretação que não acredita que existe um milênio literal. Ou seja, o sufixo A significa exatamente isso, né? Sem ou não existe milênio, que aquilo ali é completamente simbólico. Eles têm um texto principal, o texto base deles é Atos capítulo 2, né? O que Lucas escreve sobre a questão de que o nosso Messias já reina. Sim, eu não discordo, para você ver que eu falei que eu não sou nenhuma delas, mas eu discordo de algumas coisas e concordo com outras. Eu não discordo disso, que é correto, Atos 2 está ali bem claro, que ele está sentado à direita do Abba, do Deus Todo-Poderoso, e de lá governa, ou seja, todas as coisas passam pelo controle dele. Só que o milênio fala de um governo, vamos dizer assim, eu acredito ali que o milênio fala de um governo literal, né, que hoje ele ainda tem um adversário. Então o adversário é muito notório visto, e esse adversário está na região celestial, ou nas regiões celestiais, conforme diz o livro de Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra, né, as forças espirituais da maldade, principados, potestades estão nos lugares celestiais. Então está bem claro ali. Isso falando com relação a anjos caídos, não estou falando com relação aos néfilis, né? É outra história. Então,
Com relação a isso, a nossa guerra espiritual se trava nas regiões celestiais, entende? E eu até falei uma série sobre isso, nós devemos orar até ver o céu se abrir. Daniel tem no livro de Daniel tem um clássico sobre isso, que Daniel ora, né, durante 21 dias, até que, né, o príncipe, né, da parte de Deus vem, né, o anjo, para trazer para ele a resposta e diz, ó, desde o primeiro dia que você se inclinou a orar, eu te ouvi, mas o príncipe da Pérsia, o principado me resistiu. Ali não se fala de um rei, do rei da Pérsia, não, tá? Ali porque o rei da Pérsia até era amigo de Daniel e ele era um dos sátrapas ali. Então ali se fala mesmo de um opositor que se opôs ali à resposta. Então ali está nos lugares celestiais. Por isso que eu não acredito que o milênio não existe, ou que é um milênio fictício, ou que é um milênio que está aí esses 2000 anos passando. Eu não consigo ver, não consigo acreditar que seria assim. Então, como eu não acredito que seja que não exista um milênio, eu acredito que sim vai ter um milênio literal. Então você pode falar, você é pré-milenista. Se você quiser me encaixar nessa palavra, sim, acredito que vai ter um milênio literal depois de todos os acontecimentos cronológicos, como eu disse, porque eu creio que o livro de Apocalipse, ele é cronológico do seu início ao fim. Ele é uma linha temporal do seu início ao fim. Não fuja disso. Porque se você fugir disso, é confusão. Ah, mas existem ali textos ali, sim, existem textos que retratam uma simbologia, como Apocalipse capítulo 2, por exemplo, como agora nós estamos falando sobre 19, 20, 21, 22, só que está dentro daquela linha temporal. João não foge da linha temporal, ele vem relatando acontecimentos dentro de uma linha temporal, de um tempo, né? Porque nós estamos presos num tempo. E o Senhor Jesus usa linguagem popular. Não teria motivo para ele mudar. Ele sempre usou esse tipo de linguagem que as pessoas entendiam. Quando ele fala, vós sois minhas ovelhas, ele estava falando para um povo que era acostumado, né, a pastorear ovelhas. Se ele estivesse na Austrália, ele fala, vós sois meus cangurus, porque lá só tem canguru. Você entende que Jesus, ele não tem por intenção de esconder, pelo contrário, ele é luz, ele quer nos revelar, nós, que eu digo, tá? Ao mundo já é obscuro, porque o mundo jaz em trevas, mas aqueles que querem seguir, que têm sede e fome, a esse seria revelado, que é uma promessa. Então não tem por que eu gerar confusão em cima disso, tá? Então vamos lá. No capítulo 20 fala sobre a questão do milênio. O milênio, né, eu creio que é um milênio literal. Então ali começa já o anjo trazendo uma chave do abismo, entrando já no assunto. Tá, trazendo a chave do abismo para trancar Satanás. Agora não é mais para abrir, agora é para trancar, né? A chave está lá, vai trancar o Satã, o adversário ali no abismo por 1000 anos. Então ali já está algo interessante. Primeiro, olha para você ver a linha cronológica. Primeiro, nós estamos no tempo que, né, os anjos malignos, né, vamos dizer assim, os anjos caídos estão numa região celestial, óbvio que é abaixo do trono de Deus, porque a Bíblia fala de um terceiro céu. Provavelmente no segundo céu. Entre o céu de Deus e o céu dos homens há um segundo céu. É o que a gente consegue entender biblicamente, né? Enxergar na Bíblia. Porque Paulo fala sobre o terceiro céu. Se tem um terceiro, tem um segundo e tem um primeiro, né? Então, isso é um pensamento meio lógico. Então, vamos lá. Então, depois disso, no Apocalipse 12, você vai ver que Satã, ele é arremessado sobre a terra. Então ele cai agora nessa região da terra. Só que no capítulo 20 já não fala da terra, que ele é preso sobre o abismo, ou seja, debaixo da terra. Ou seja, abaixo, um abismo, uma região ali, né? Debaixo da terra. Literalmente o que está falando ali, o abismo é sobre a terra, debaixo. Tá? Então ele passa por 3 níveis. Ele sai da região, na realidade já passou por 4, né? Saiu da presença de Deus, caiu para um segundo céu, cai para a terra, depois cai. Ele vai sendo precipitado cada vez mais abaixo. E depois, nesse mesmo capítulo 20, ele é solto, né? Depois de 1000 anos. Aí você vai fazer uma pergunta, que eu também já me fiz ela. Por que Jesus, o Messias, vai reinar por 1000 anos? Aí tem algumas coisas interessantes no texto. Porque ele fala da primeira ressurreição. Se há uma primeira, vai haver uma segunda ressurreição, obviamente, né? No capítulo final, no capítulo 21 e 22, trata sobre essas questões também, do julgamento. Até no final do capítulo 20 fala também o julgamento do grande trono branco, né, que vai ser a segunda ressurreição. E também vai ter a segunda morte, que fala no final do capítulo 20, que a segunda morte é ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com a própria morte, o inferno inteiro, né, os demônios, os néfilins, todo mundo vai para lá, os seguidores, vai tudo para o lago de fogo e enxofre. Satanás depois dos 1000 anos. Então
Olha só o que o texto fala, que interessante. Ele fala exatamente sobre isso. Por que, né? Eu fiz essa pergunta aí, por que então que Jesus vai reinar 1000 anos? Porque vai haver uma primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição está clara ali no texto, que é aqueles que venceram, tá? Durante os 3 períodos, né? Dos selos, das trombetas e também das taças da ira. Porque nesse período das taças da ira, né? Porque nós não somos destinados para a ira, nós não somos filhos da ira. Então, no momento, por isso que eu também não sou, né, pós-tribulacionista, nem pré-tribulacionista, nem mid-tribulacionista, essas nomenclaturas aí não me cabem. Porque na realidade há um entendimento errado sobre isso. Então nós vamos ter o princípio das dores, que é um tempo de aflição, que são selos. Depois vamos ter o tempo de tribulação, que seriam as trombetas, né? Aponta para o Rosh Hashanah. Eu falei no vídeo aí das festas de Israel, que nós precisamos entender as festas, senão você não entende escatologia. E depois teremos o período, né, das taças, ou o tempo da ira, ou o grande dia da ira, ou o momento da ira, que são as taças. Só que na 7ª trombeta acontece sim um raptus, um arrebatamento, né? Porque a grande tribulação, que é o tempo da ira, não são para nós. Está bem claro ali. Nós vamos sim passar por um tempo de aflição e de tribulação, mas aí vem a grande tribulação, ou uma mega tribulação, que a Bíblia relata assim, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, mas por causa de alguns escolhidos que ali estarão, ele abreviou, tá? Porque nos 3 momentos a igreja vai participar, nos 3 momentos, ok? Sempre vai haver igreja nos 3 momentos, ou os santos, como a palavra se refere. Até o final haverá os santos. Uns já morrerão, outros estarão vivos ainda, ok? Então, o que acontece? A pergunta que eu fiz, né? Já a 3ª vez que eu falo. A pergunta que eu fiz: por que o Senhor vai estabelecer um reino de 1000 anos? Queridos, muitos estarão mortos ainda no período de 1000 anos. E porque muitos estarão ainda mortos no período de 1000 anos, grande trono branco, é depois dos 1000 anos. Tá bem claro ali. Então, vai haver uma segunda ressurreição. E nesse período a terra vai estar devastada, completamente devastada. Vou dar uma pausa. Voltando. E porque a terra vai estar devastada, né, vai ter que haver novos céus e nova terra. Aí nós entramos então no capítulo 21, que fala sobre novos céus e nova terra. E presta bem atenção no que eu vou dizer. O milênio, o que vai acontecer? É um período onde o Senhor vai governar. Não só isso, como o videozinho que você viu, o trecho aí, a terra vai estar devastada, vai ter que ser reconstruída e repovoada. Entende? Ou seja, não vai ter esse negócio de eugenia e outras coisas aqui, porque vai haver necessidade de repovoar a terra. Até porque, mas os que vão ressuscitar para reinar, ok? Eles vão estar com o Senhor, né, em um outro lugar, né? A Bíblia diz a partir da Nova Jerusalém que eles vão reinar sobre a terra junto com o Messias. Então essa é a primeira ressurreição. Depois vão ressuscitar outros, ok? Na segunda ressurreição. Mas durante o milênio a terra vai precisar ser repovoada, né? Então, ou seja, vão seguir com a vida normal. Só que a Bíblia diz que, né, quem morrer jovem vai morrer com 100 anos, ok? Quem morrer jovem. Ou seja, porque a morte ela vai ser, né, jogada no lago de fogo e enxofre. Não quer dizer que não possa haver morte ainda, mas ela vai ser, né, completamente exterminada depois. Não vai haver mais isso. Mas, ou seja, nós vamos viver um tempo parecido com os patriarcas, né? Da era de Adão até depois de Noé, até Noé, na realidade foi o último, que vivia-se 800 anos, 900 anos, 700 anos. Então nós vamos ver um período semelhante àquele onde nós vamos restaurar completamente a terra e vamos repovoar, ou seja, vamos fazer exatamente o que aconteceu no livro de Gênesis. Vai ser um novo Gênesis, E por isso que a Bíblia diz, né, no capítulo 21, novos céus e nova terra. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Amanhã eu vou voltar para fazer umas revelações interessantes sobre a questão do novos céus e nova terra, tá? E também
sobre algumas questões que vai gerar um pouco de polêmica, mas eu vou falar porque eu vou iniciar uma série falando sobre o assunto que eu acredito, ok? Então vou dar um ponto de vista bíblico e um ponto de vista científico, tá bem? Shalom, fique na paz e amanhã eu volto para finalizar essa série de linha temporal.